Deus restaura a família. Deixe a sua Bíblia aberta no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Nós vamos falar sobre a vida deste homem chamado Jó. Quantos já ouviram falar de Jó? Levante a mão. Bem conhecido, hein? E olha que não trabalhou na São Martim. Trabalhava na São Martim, não é? Tem essa referência. Jó não. Jó não trabalhou na São Martim. Mas Jó passou por uma experiência que eu e você não passamos. E bem diferente. Nós passamos por coisas bem pequenas aos olhos do que ele passou e já reclamamos até demais. Imagine se nós passássemos pelo que Jó passou, e você vai acompanhar o que Jó passou. Eu chamo a sua atenção para uma família que foi bombardeada pela fúria de Satanás. O esposo, o Jó, era um homem bem-sucedido. Ele era um homem realizado financeiramente. Ele tinha uma vida pura e sem mancha. Ele era elogiado por Deus. Jó era um homem elogiado por Deus. Era um pai extraordinário. Ele tinha uma comunicação com os filhos muito boa. Ele orava todos os dias de madrugada pelos filhos. Satanás, porém, questionou diante de Deus a integridade deste homem. Deus, numa conversa que teve, segundo as Escrituras, com o diabo, e não sabemos o porquê, para quê, como o diabo estava conversando com Deus, por que essa conversa, não sabemos. O que sabemos é que a Escritura diz que Deus estava elogiando Jó a Satanás. E ele disse, também o Senhor deu tudo para ele. O Senhor deu dinheiro, uma boa família, o Senhor deu tudo. Quem não vai te adorar assim? Mas Deus então permitiu que este homem chamado Jó fosse provado. A família deste homem foi arrebentada. Suas finanças, seus filhos, sua saúde, seu casamento, suas amizades. Jó foi pro fundo do poço. A família destroçada. Só no livro de Jó nós vemos que ele ergueu seus olhos ao céu e por 16 vezes ele fez a pergunta: por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri quando eu nasci? Por que os seios da minha mãe não secaram quando eu tinha que amamentar, quando eu tinha que mamar nela? Nós vemos essas expressões de Jó no decorrer do livro. Lançou para Deus a sua queixa, abriu seu coração, derramou a sua dor, chorou as suas mágoas. Irmãos, e a nossa realidade hoje como família? As forças das trevas também conspiram contra as famílias hoje. A família tem se transformado. E hoje muitas vezes as famílias são mais como um campo de guerra, numa arena de brigas, de mágoas, do que num campo de paz. Muitas famílias, muitos lares, a alegria da comunhão já morreu. Não há mais alegria, não há mais comunhão, não há mais diálogo, não há mais devoção. A chama de Deus se apagou em muitos lares hoje. A família está sendo invadida pelos valores dessa sociedade toda deturpada. Muitos casamentos estão naufragando por causa do divórcio. Muitos líderes de igrejas estão se divorciando e estão querendo ensinar a igreja o que a Bíblia não mostra, que Deus permite isso. É diferente um membro comum de um líder, de um pastor, que está casado, de repente acha que tem que largar a mulher e se casa. E hoje nós temos a nossa denominação, não estou falando de outras igrejas, pastores batistas que estão no 3º, 4º casamento e ainda estão nas igrejas. Acham ainda que têm autoridade para estarem diante de uma igreja. Muitos casamentos estão naufragando por causa do divórcio, da infidelidade, da decepção, porque morreu o sonho de uma família feliz. Vivemos uma sociedade que está voltada para o prazer.
Os casamentos já não são celebrados com amor, mas sim pelo que se pode ser oferecido nesse casamento. Onde muitos casamentos hoje é mais uma aventura do que um compromisso. Muitos já casam dizendo assim: se der certo, tudo bem, se não der certo, vou partir para outra. E nesse contexto, nós vamos ver o que Jó passou e o que nós passamos como família também. Jó passou pelo menos por 7 provas. Primeira prova que Jó passou foi a prova dos seus bois e das suas jumentas que ele perdeu. Jó 1, 14 e 15. Jó, capítulo 1, verso 14 e o 15. Eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando para a gente não demorar muito na leitura dos textos, porque nós temos muita coisa ainda para mostrar aos irmãos. Diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo, bebendo, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus atacaram e levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó perde os seus bois e as suas jumentas. E interessante que quando nós vemos o contexto, nós vemos que Jó nunca tinha tido problema com os sabeus. Nunca tinha tido uma intriga com esse povo. O que nós vemos foi que os sabeus, eles foram usados pelo inimigo para fazer isso. Olha o versículo 16. Enquanto este ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas, queimou os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Segunda prova: Jó perde as suas ovelhas. O dia mal havia chegado ao fim, e já vem mais uma má notícia. E agora Satanás usa as forças da natureza, uma bola de fogo. Olha o versículo 17. Enquanto este ainda estava falando, chegou o outro dizendo: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó perde os seus camelos. Jó perde os bois, jumentas, ovelhas e os camelos. O inimigo usa agora os caldeus para roubar Jó. Jó, que antes era um fazendeiro rico e bem-sucedido, agora tinha perdido todo o seu gado. Quebrou financeiramente. Mas pensa que ficou aqui? Parou por aqui? Não. Versículo 18 e 19. Ainda no capítulo 1. Enquanto este ainda estava falando, chega um outro mensageiro e disse: os seus filhos, as suas filhas, estavam num banquete, como nós vimos anteriormente, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente veio um vento muito forte do deserto, atingiu os 4 cantos da casa e desabou aquela casa. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó perde os seus filhos. 1 filho? 2? 3? Jó perdeu 10 filhos de uma só vez. Depois de todas essas perdas, sabe o que Jó fez? Olha o versículo 21. Vamos ler juntos? E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você falaria isso? Você perde seus bois, você perde suas jumentas, você perde as suas ovelhas, você perde os seus camelos, você perde de uma só vez 10 filhos, e você ainda diz: louvado seja o nome do Senhor. Aquela vez que eu trouxe o testemunho do pastor Josué, que viu a sua filha sem cabeça,
depois daquele acidente, ela foi dilacerada, e os paramédicos tentando acalmar ele, e ele dizendo: Deus está no controle, Deus sabe o que faz. Muitos acharam que ele era louco, mas ele estava vivendo como Jó. Deus deu, Deus tomou, não era minha. Eu só estava cuidando, eu só estava administrando aquilo que Deus me deu. Mas não parou aqui. O inimigo tirou a saúde de Jó. Capítulo 2, versículo 3. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus, evita o mal, se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. E Satanás disse no versículo 4: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. E aí Deus disse: estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza, Satanás ainda está dizendo, estende a sua mão, fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele vai amaldiçoar o Senhor. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. O inimigo agora tirou a saúde de Jó. O inimigo tirou a prosperidade financeira dele, tirou o convívio alegre que ele tinha com os seus filhos, com a sua família, mas Jó não murmurou. Agora, com a permissão de Deus, Satanás toca na saúde de Jó. O que ele recebeu como enfermidade? Ele teve todo o corpo coberto de chagas e úlceras malignas, a chamada lepra. Imagine a dor e o mau cheiro que aquelas feridas causavam. Diz que ele raspava os seus ferimentos com um caco de telha. E ele não estava mais dentro de casa. Diz que ele estava sentado no pó, fora de sua casa. Você, num estado desse, perdeu todos os bens que tinha financeiros. Você perdeu os seus 10 filhos. Você se encontra com a saúde toda debilitada, cheio de feridas no corpo que doem e fedem. O que você faria? Você sabe o que Jó fez? Jó 19, 25. Depois a gente volta aqui no 1 de novo. Jó 19, 25. Vamos ler juntos. Versículo 25. Só volta um pouquinho. Vamos ler juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Não acabou aqui não. O inimigo agora usa a mulher de Jó. Jó 2:9. Então a mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Marido, não sei como ela chamava ele, esse era meu neguinho, meu amorzinho, mas ela disse: amaldiçoa a Deus e morra. Nem ela acreditava que ele ia melhorar. Irmãos, talvez quando a gente olha a frase dessa mulher, alguns se pegam criticando a mulher de Jó. Talvez alguns podem dizer assim: que mulher louca, falar para o marido amaldiçoar a Deus. Mas se coloque no lugar dela. Ela tinha perdido tudo junto com Jó. Ela era esposa. Ela também perdeu todos os bens. A mãe tinha perdido 10 filhos. E agora vê o marido naquela situação de enfermidade. Você entende por que ela disse isso? Não é porque ela não temia Deus. É porque ela estava passando por um momento muito difícil. Ela estava junto de Jó, havia perdido tudo. Jó deu uma resposta para ela no versículo 10. Você fala como uma louca. Nós vamos aceitar o bem dado por Deus e não vamos aceitar o mal? Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Mas não parou por aqui. O inimigo usou os amigos de Jó. No capítulo 4 até o capítulo 38, nós vemos os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Jofar. Vieram de longe para prestar ajuda ao seu amigo.
souberam do que Jó estava passando e vieram. Diz a Bíblia que quando chegaram e contemplaram o estado que Jó ficou, eles ficaram uma semana sentados olhando e não falaram nada. 7 dias na frente de Jó, olhando a situação dele, e não abriram a boca, para os irmãos terem noção, ideia de que estado que estava Jó. Que os seus amigos ficaram perplexos. Mas os amigos de Jó não ajudaram ele muito. Eles ficaram falando para Jó que tudo que Jó estava passando era por causa de algo que Jó tinha feito. Ou algum pecado, ou algum mal. Nós vemos que o homem, no único dia, passou por uma calamidade social, sobrenatural, meteorológica, física e psicológica. E em tudo isso ele não pecou. Ele não pecou. E agora nós vamos tratar cada uma dessas separada. Satanás tocou nas finanças de Jó. Jó perdeu todos os seus bens. Ele foi à falência. Ele ficou arruinado financeiramente. Qual seria o seu comportamento? Jó teve os seus filhos mortos, todos no único dia. Depois do choque de perder todo o seu gado, tudo que tinha, ele perde agora seus 10 filhos esmagados, soterrados por um terremoto. Num dia de festa e de celebração, que se transformou num dia de luto. Muita tristeza. Esse pai agora está com o coração apertado e vai para o cemitério sepultar os seus 10 filhos num único dia. Imagine a situação. Imagine como ficou a mente dele, contabilizando como que ele ia fazer agora financeiramente, e de repente ele perde 10 filhos. E de repente ele perde a saúde. O corpo todo foi ferido dos pés à cabeça por uma enfermidade que era devastadora. Tumores malignos cobriram a sua pele. O seu corpo apodrecia. Ele raspava as feridas com cacos de telha. Do seu corpo exalava o mau cheiro de causar vômito de quem chegava perto. Por isso que ele já estava longe, não estava mais dentro de casa. Nem a mulher aguentava. O seu choro era constante. Tanto que quando a gente lê o livro de Jó, nós vemos que Jó desejou morrer antes de ter nascido. Por que eu não morri? Por que que não secou o leite quando eu tinha que me amamentar? O diabo tocou no casamento de Jó. A única pessoa que podia estar do lado dele agora convida ele para amaldiçoar a Deus e morrer. A fúria de Satanás era tão grande que jogou a esposa contra ele. Ela estava desestruturada. O inimigo tocou nas amizades. Ele faz Bildade e Zofar. Depois de 7 dias sentado observando o que Jó estava passando, talvez imaginavam assim: este homem fez alguma coisa errada. É impossível passar pelo que ele está passando se ele não pecou. Eles estavam colocando aqui aquilo que a gente falou domingo passado, que a pessoa pode sofrer pelo erro que ela cometeu, de fato. Mas no caso de Jó, ele tinha cometido algum erro? Ele tinha cometido algum pecado? Não. Era Deus provando ele. Esta família agora estava precisando de restauração. Então surge do meio das trevas a luz da esperança. Do caos brotou a restauração. Do deserto brotou a esperança. O sofrimento de Jó, em vez de endurecer o coração dele, levou ele mais perto de Deus. Tanto que no final do livro ele diz: antes eu conhecia o Senhor só por ouvir falar, mas agora eu vejo com meus próprios olhos o Senhor. Como você tem tratado os sofrimentos, as dificuldades e a luta que você experimenta? Ao ver a vida deste homem, eu faço uma pergunta para você. E eu me pergunto também: a gente está sofrendo?
A gente passa por problemas grandes como deste homem? Não. Talvez nunca vamos passar. Portanto, para que ficar reclamando? Para que ficar pensando em desistir? Abra agora a sua Bíblia em Jó 42, versículo 10. Qual foi o final? O que Deus fez na vida deste homem? Deus deixou esse homem desse jeito? Jó morreu por causa dos tumores malignos? Jó morreu sem os seus 10 filhos? O que Deus fez na vida deste homem? Que não reclamou e não murmurou diante de tudo que ele passou. Primeira coisa que o diabo tocou foi nos seus bens. Sua vida financeira. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus restaurou na vida dele? Os seus bens. Jó 42, do 10 ao 12. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto antes o conheceram, comeram com ele, pão na sua casa, se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe deu, uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Deus restaurou os seus bens. O homem que já era rico ficou o dobro mais rico. Os seus negócios prosperaram, os seus empreendimentos deram certo, porque ele não reclamou e não murmurou contra Deus. Qual foi a segunda prova que o inimigo lançou sobre ele? Tirou os seus filhos. Quantos filhos ele tinha? 10. Quantos morreram? 10. Jó 42, 13. Também Jó teve 7 filhos e 3 filhas. 7 mais 3? Matemática, olha lá. 7 mais 3? Achei que os irmãos não iam descobrir. E chamou o nome da primeira Gemima, segunda Késia, terceira Querem, e em toda a terra. Quem estava hoje de manhã, a gente fez uma pergunta sobre isso daqui. Em toda a terra não se acharam mulheres tão bonitas, formosas como as filhas de Jó. Nunca houve e nunca haverá. Deus restaurou agora os seus filhos. 7 filhos e 3 filhas. Agora ele estava com 10 filhos que estavam no céu e 10 filhos que estavam com ele. E as suas filhas não eram qualquer filhas. São as mulheres mais bonitas do Oriente. Terceira coisa que o inimigo tocou na vida de Jó foi a sua saúde. Olha o versículo 16. Depois disso viveu Jó 140 anos. Viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. O homem que ouviu da sua mulher, amaldiçoa a Deus e morra, Jó. Viveu 140 anos, o bastante para ver os netos e os bisnetos. E diz a minha tradução, e Jó morreu bem velho. Bem velho. O corpo estava coberto de chagas, de úlceras. E ele pôde experimentar. Imagina, irmãos, ele tem mais 10 filhos. Aqueles filhos crescem, ele vê os filhos, e ainda vê os netos, os bisnetos. E ainda morre velho. Deus restaurou a sua saúde. Prova de que Deus também restaurou o seu casamento. Porque ele teve esses 10 filhos com a mesma mulher. Ele não trocou de mulher. E a mulher também não abandonou ele quando as coisas ficaram ruins. Ela teve aquela atitude meio que impensada, porque passou por um momento difícil. Mas Deus restaurou o seu casamento. Aquela mulher que estava amarga, revoltada, foi curada por Deus. E eles continuaram a linda história de amor que eles já estavam vivendo. Tanto que tiveram mais 10 filhos. E quanto amor. Hoje a gente vive na situação onde a pessoa tem um filho, não é assim?
Aí você pergunta, e quando vai vir o próximo? O que a gente ouve? Vai ficar num só. Jó teve 10 morreu e ele falou, tá triste a vida sozinho, mulher. Agora Deus restaurou tudo de novo, vamos encher a casa. E aí veio o primeiro, imagine, irmãos, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, o quinto, o sexto, 10 filhos. Deus também restaurou os seus amigos. Versículo 7 e 8 do 42. 7 e 8. Lembra que os amigos estavam acusando Jó que ele tinha pecado? Deus pediu algo para Jó. O Senhor acabou de falar a Jó aquelas palavras. O Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque vocês não falaram de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó. Façam esse sacrifício a ele, e Jó vai orar por vocês. Aqueles que acusavam Jó ainda estavam e precisavam receber a oração de Jó para irem perdoados, voltar para a terra deles. Satanás tentou destruir Jó, mas ele saiu da crise mais fortalecido, mais rico e mais perto de Deus. Satanás tem tentado destruir cada um de nós. E como você vai sair da crise? Mais fortalecido, mais rico e mais perto de Deus? Hoje Deus também pode fazer um milagre na sua vida e na sua família. Se você está vivendo em crise, confie em Deus. Deixe de murmurar. Ore. Esteja certo de que o milagre está a caminho. Deus, segundo as Escrituras, pode pegar o vaso quebrado e fazer dele um vaso novo. Deus pode fazer isso. Segundo as Escrituras, Deus pode pegar um vale de ossos secos e dali levantar um exército para combater. Deus pode curar feridas. Deus pode restaurar casamentos. Deus pode converter o coração dos filhos. Deus pode derramar amor no coração dos cônjuges. Deus pode capacitar você para perdoar. Deus pode te dar uma nova disposição para investir tudo o que você tem no reino, na restauração da família. Quem dá sustentação à família é o Senhor. Como disse Salomão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Você deve temer e deve depender totalmente do Senhor. O Salmo 37, versículo 5 te faz um convite. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele te ajudará. Quais são as crises que você tem vivido? Quais são as coisas que você tem perdido? Qual é a situação que você se encontra agora? Basta confiar nesse Deus. Jó tinha todos os motivos, prova a prova, para desanimar, para reclamar. Quando ele perdeu os bens, ele já podia ter jogado tudo para o alto ali, mas ele continuou firme. Perdeu 10 filhos, continuou firme. Perdeu a saúde e continuou firme. Perdeu a esposa que o aconselhava a deixar Deus, amaldiçoar Deus, mas ele continuou firme. Aí vieram 3 amigos, e que amigos, para ficar ali com ele, falando que ele estava errado, que ele tinha pecado. Jó, o que você fez? Jó, onde você errou? Jó, ninguém passa por isso se não fizer nada. Alguma coisa você fez, Jó. E aí Deus vem. Deus vem restaurando este homem, dando novamente tudo que ele tinha, em dobro. Deus dá novamente mais 10 filhos, as filhas mais lindas do Oriente. Deus restaura o casamento. Deus restaura a saúde. Aquele homem que estava condenado à morte pôde ver os netos, bisnetos e morrer velho. Deus restaura a amizade. Seus amigos saíram perdoados, porque Jó orou por eles.
Jó não guardou mágoas no coração do que os seus amigos falaram. Basta você confiar no Senhor. Deus pode pegar um vaso quebrado e fazer dele um novo. Talvez você esteja quebrado pelas dificuldades e lutas. Eu convido você a fechar os seus olhos. Abaixe sua cabeça. Como está o seu coração? Quais são as crises que você tem enfrentado? Você precisa confiar no Senhor. Você precisa convidar o Senhor para fazer parte dos seus dias. E poderá viver como Jó, recebendo o bem que Deus deu, mas também sabendo receber o mal que vem sobre nós. Eu convido você a fazer uma oração comigo neste momento, de olhos fechados e cabeça baixa. Repita comigo essa oração. Senhor meu Deus, nesta noite, eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Sozinho, eu não consigo. Teu servo Jó nos ensina muitas lições. Havia perdido tudo, menos a fé. Aumente a nossa fé. Aumente a nossa confiança. Nesta noite, eu quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Escreva, ó Deus, o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Me traga para perto de Ti e tira de mim tudo que me afasta da Sua presença. Eu oro em nome de Jesus.